realmente chegou a inventar e construir uma aeronave em 1903, 3 anos depois da apresentação do 14 bis. Mas eles usaram uma espécie de catapulta para fazer o invento decolar. No caso do brasileiro, ao contrário, foi um motor de combustão que fez a máquina mais pesada que o ar voar e ganhar os céus. Além disso, o voo inaugural do 14 bis foi em Paris, diante de um grande número de pessoas, o que reforça a condição de Dumont como um grande inventor do avião em todo o mundo. A biografia. Apesar do nome estranho, essa invenção brasileira consiste em uma radiografia, muito solicitada pelos médicos hoje em dia. A descoberta da tecnologia foi feita pelo médico Manuel de Abreu, que pesquisou durante muito tempo uma forma de captar imagens dos órgãos internos do corpo humano. As pesquisas brasileiras começaram a dar resultado em 1936, quando ele conseguiu usar chapas radiográficas para fotografar pulmões. Isso, aliás, possibilitou que o diagnóstico de doenças como a tuberculose fosse muito mais rápido. Manuel de Abreu chegou a ser cotado para ganhar o Prêmio Nobel de Medicina em 1950, mas não foi realmente agraciado com a honra. Depois dos anos de trabalho, por ironia do destino, o famoso pneumologista morreu em 1969 de câncer de pulmão. Rádio. Mesmo que a invenção do rádio seja atribuída ao italiano Guilherme Marconi, foi um padre brasileiro que anos antes fez a primeira transmissão de voz humana por meio das ondas radiofônicas. O nome dessa figura histórica do nosso país, aliás, era Roberto Landel de Moura. A facenda inventor com ondas radiofônicas aconteceu em 1894, e ele usou recursos para transmitir uma comunicação por vários quilômetros na cidade de São Paulo. Mas sua esperteza e inteligência foi vista com desconfiança, especialmente pela comunidade religiosa, que acusava o padre cientista de praticar feitiçaria. Foi por esse motivo que o trabalho de Roberto não teve tanta visibilidade. Escorredor de arroz. Apesar de ser um utensílio corriqueiro da cozinha, o escorredor de arroz precisou ser delicadamente pensado para ser desenvolvido. Aliás, a criação foi da dona Terezinha Beatriz Alves de Andrade, que estava cansada de ver sua pia se encher de arroz todos os dias, na hora que escorrer a água da lavagem. Ela então criou um utensílio em 1959 que consistia em uma pequena bacia com uma peneira acoplada. 3 anos depois de patentear seu invento, o escorredor de Dona Terezinha começou a ser exibido em feiras de utensílios domésticos e comercializado em todos os lugares. Balão estático. Outro invento brasileiro de grande representatividade foi o balão estático. Aqueles coloridos e enormes que as pessoas usam para se aventurar pelos céus. O responsável por essa invenção, inclusive, foi outro padre, Bartolomeu de Gusmão, que se mudou para Portugal no início do século XVIII. E foi nas terras da colônia que ele observou uma bolha de sabão e percebeu que o ar quente é mais leve que o ar exterior, fator que possibilitaria criar um veículo capaz de levitar em 1709. Bartolomeu criou o passarola e a exibiu para a corte portuguesa, que se impressionou com um aparelho movido a ar quente que era capaz de subir a mais de 4 metros de altura. Urna eletrônica. A máquina que facilita o processo de votação e contabilização de votos nas eleições brasileiras foi pensada também por um conterrâneo. Foi o juiz eleitoral de Santa Catarina chamado Carlos Prudêncio, que decidiu investir ainda na década de 80 na criação de uma urna de votação eletrônica. O magistrado então contou com a ajuda de seu irmão, um empresário da área de informática, para desenvolver o aparelho, que foi utilizado pela primeira vez de forma experimental em 1989. Só depois de 7 anos que a nova urna foi implementada em grande escala. E em 2000, o país realizou a primeira eleição totalmente eletrônica. Cartão telefônico. Houve uma época que as pessoas não contavam ainda com a tecnologia facilitadora dos celulares. Mesmo assim, já tinham a necessidade de se comunicar com maior rapidez. Os orelhões então eram a única opção para quem estivesse na rua e precisasse fazer uma ligação. Acontece que até os anos 80 era preciso utilizar fichas metálicas semelhantes às moedas para usar os telefones públicos. E era bem caro. Era preciso uma grande quantidade delas para fazer ligações longas ou a outros estados. Para acabar de vez com esse incômodo, o engenheiro Nelson Guilherme Bargini teve a ideia revolucionária em 1978 de criar um cartão feito de PVC, com um circuito em seu interior que permitisse que as pessoas tivessem uma espécie de créditos de ligação. Estava nascendo assim o cartão telefônico, invento que se espalhou pelo mundo, mas curiosamente só foi implementado de forma oficial em território brasileiro em 1992. Identificador de chamadas. Há 30 anos, além de ser uma aquisição cara, quem contava com um telefone em sua casa tinha ainda que lidar com os trotes constantes. Isso acontecia porque não havia maneiras de identificar o número de chamada que estavam recebendo. Cansado de enfrentar essa chateação todos os dias, o eletrotécnico Nelson José Nicolai, em 1980, criou um aparelho que permitia identificar de onde vinha a ligação. Ele então deu o nome de BINA, sigla para B identifica número de A. Mas hoje em dia sua preocupação já não é mais chamadas anônimas e sim brigas judiciais, para receber a parte que lhe cabe de lucro que as empresas telefônicas conseguiram às suas custas. Walkman.
Se hoje em dia existe uma enorme variedade de aparelhos que permite às pessoas escutarem músicas fora de casa, há muitos anos atrás esse era um sonho bem distante dos amantes de um bom som. Isso porque os aparelhos que reproduziam música eram enormes e pesados, difíceis de serem tirados do lugar. Mas, em 1979, um rádio toca-fitas portátil foi lançado pela Sony, revolucionando de vez o mercado de eletrônicos. O que poucos sabem é que o Walkman, como foi chamado o invento, foi criado pelo alemão Andreas Pavel, naturalizado brasileiro. Aliás, quando ele apresentou sua invenção em 1972, o aparelho era chamado de Stereo Belt. Após anos de brigas judiciais, o inventor e a Sony acabaram entrando em um acordo, com a empresa reconhecendo a autoria do invento. Soro antiofídico em pó. Apesar de existirem desde o século XIX, os antibióticos contra venenos de cobras passaram por uma revolução nos anos 2000. Isso porque o veterinário brasileiro chamado Rosalvo Guidolin teve a ideia de criar uma versão em pó do medicamento, com validade muito maior do que sua versão líquida, e que não precisa ser mantida em baixas temperaturas. De acordo com o veterinário, a nova versão desse antibiótico foi pensado para atender os requisitos de transportes e armazenamento dos soros, que sempre enfrentam problemas ao chegar até regiões mais inóspitas. O produto solúvel então começou a ser produzido em São Paulo, pelo Instituto Butantan, um dos mais importantes centros de excelência no assunto no mundo. Muito obrigado por assistir mais um vídeo da Fatos Desconhecidos. Gostou? Então curta, comente, favorite e mande para todos os seus amigos. E se inscreva no canal. Acesse